Alegria, 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 alegria. Graça, paz e misericórdia de Deus sejam multiplicadas sobre o seu coração. Eu sou o pastor Jefferson Paulino e lhe peguei sorrindo. Aleluia. Eu sou pastor da igreja Reino de Poder. Aleluia. E sou fundador do Seminário de Restauração Espiritual Restaurecer. Observe, há 24 anos eu estudo os efeitos espirituais de ordem maligna que destrói a vida do ser humano. E hoje Deus tem uma revelação para nós. Observe, livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Após a queda de Adão e Eva para Satanás, para a serpente, o texto diz assim: eu farei com que você e a mulher sejam inimigos uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta, a mulher, esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Observe, esse texto aqui revela que a perseguição de Satanás às mulheres. Esse texto revela essa inimizade, santa que Deus criou. Há 24 anos estudando os efeitos espirituais de ordem maligna, é muito explícito que a mulher sofre uma perseguição de ordem maligna muito maior do que o homem. Isso tem a ver com a própria aqui, Gênesis 3,15, a Bíblia fala isso. E também a mulher tem um órgão que é muito apreciado pelo mal, que é o útero, que é o gerador de vida, que o diabo fica com ódio da mulher por conta desse órgão que gera vida para Deus, para os filhos de Deus. Então as mulheres são perseguidas a nível maior. Em se tratando do feminicídio que a gente vê assim de uma maneira absurda no nosso Brasil, o que é que eu observo? O governo federal, estadual, municipal estão sempre trabalhando, criando as leis para a proteção da mulher. A justiça aprova essas leis, a política aprova essas leis, a justiça aplica essas leis, a mídia, ela faz as denúncias das mulheres, ela divulga as leis de proteção, a medicina, os hospitais atendem essas mulheres, acolhem essas mulheres, cuidam dessas mulheres, A medicina também, através da psicologia, psiquiatria, acolhe essas mulheres. Eu vejo as ONGs também, trabalhando para diminuir, esse crime assim bárbaro contra as mulheres. Com todo esse conjunto, com todos esses investimentos de anos e anos e anos, agora em 2025 nós tivemos no Brasil um maior número de feminicídio, maior do que os 10 últimos anos. Então observe que todo o amparato, todo o conjunto de construção para impedir o feminicídio, parece que isso não está assim surtindo efeito. Os números só aumentam, Toda semana, casos e casos e casos e casos de feminicídio. Agentes da própria segurança, às vezes, são vilões também, Então, assim, como pastor da área de libertação, eu me pergunto, toda a sociedade mobilizada, mas a igreja de Jesus?
O que é que a igreja pode fazer? Qual é o papel que a igreja precisa fazer sobre isso? Veja, a igreja de Jesus, ela é a autoridade constituída por Jesus Cristo para tratar das questões espirituais. Biblicamente, não existe ninguém com autoridade de Deus para trabalhar as questões espirituais. Não tem ninguém, a não ser a igreja de Jesus. Então, por trás do feminicídio, existe uma questão espiritual. Existe uma questão espiritual por trás do feminicídio, porque isso não é natural, isso não é comum. E como estudante dessa área, a Bíblia fala sobre hierarquias das trevas, principados, potestades que agem em continentes, que agem em nações, estados, cidades e por aí sucessivamente. Então, é notório que existe uma ação de um principado dessa esfera de feminicídio dentro do Brasil, operando em todo o Brasil, em todos os estados e cidades. Então, quando eu vou olhar para esses números, eu criei um perfil para esses homens. O que é que a gente encontra? São homens maus, de mau caráter, cafajestes, cabra safado, assassinos, covardes, machistas, ciumentos, doentios e muito mais que está dentro desses homens. E todo o conjunto de adjetivos que esses homens carregam quando cometem essas coisas, todo esse conjunto de coisa ruim sobre esse homem, porque ele é isso, esse conjunto abre portas espirituais para que espíritos malignos entrem na vida desses homens para produzirem o feminicídio. Observe que as características desses homens em nada tem a ver com Jesus Cristo, em nada tem a ver com Deus. São perversos. E todo esse adjetivo abre portas para que os espíritos malignos entrem na vida desses homens. E quando esses espíritos entram na vida de um homem, quando esses espíritos estão atuando em territórios, aí só quem tem autoridade para resolver é a igreja de Cristo Jesus. Portanto, ao meu ver, como estudante da área espiritual, pastor dessa área há mais de 2 décadas, o feminicídio tem um lado humano, perverso, maligno, assim, que é machista, não é? Tem, isso é inegável, tem. Agora, a meu ver, paralelamente, existe um poder das trevas sobre a vida desse homem. Portanto, na minha percepção como pastor da área espiritual, o feminicídio precisa de leis, precisa de tudo isso que está se fazendo. Mas observe que tudo isso não está resolvendo. E aí ele se torna um problema público e também um problema de conotação espiritual. Para o público, entre a política, entre o governo e entre todas as esferas possíveis da sociedade, mas como espiritual, necessita da inserção da igreja para combater esse crime que está acontecendo na nossa nação. E para mim, ao meu ver, o que é que falta? Falta a igreja do Brasil ter um líder espiritual, com discernimento espiritual, para as causas sociais que o Brasil enfrenta e tratar isso na esfera espiritual, através da igreja de Cristo Jesus. Nós temos hoje um líder espiritual na área da política, que é o pastor Silas, é um homem assim, que é fora da curva, é um líder espiritual que chama a igreja, convida a igreja para o ambiente político, discernir em quem vai votar e em quem não, mas na minha percepção falta um líder espiritual no Brasil para discernir as questões espirituais e conclamar a igreja para entrar em combate espiritual, em luta espiritual, intercessão, chamar a igreja de Cristo Jesus para combater essas questões espirituais. Se a igreja não entrar nesse meio, se a igreja não se posicionar a nível espiritual, observe, os números serão sempre dessa forma, sempre assim medíocres, por
todo o esforço que a sociedade faz. Todos os dias, gente, todos os dias. Não é possível o homem não ter temor, o homem não ter respeito, o homem não ter medo de fazer qualquer coisa com a esposa. Eles passam por cima de tudo. É como se uma força maligna estivesse agindo sobre a vida desse homem. Precisa da lei, precisa da prisão, precisa da justiça, precisa da cadeia, mas precisa da igreja. E ao meu ver, a igreja do Brasil não tem um líder espiritual com discernimento espiritual para conclamar a igreja e mudar o quadro de crimes, de coisas erradas dentro da nossa sociedade através da postura da igreja. Então aqui fica meu apelo, que por trás do feminicídio tem uma questão espiritual e ela só pode ser resolvida através da igreja. E quando eu digo a igreja, gente, eu estou falando aqui também de um principado gigante que governa. Não é um, não é dois, não é três crentes, 3, 4, 5 pastores. É um convite, assim, espiritual, brasileiro, convocado, jejum, confissão, arrependimento, e a igreja se levantar contra essas forças malignas. Aí sim, o poder da igreja, com as políticas públicas, a gente vai reverter esse quadro em nome do Senhor Jesus. Se você gostou desse assunto, nos segue aqui nas redes sociais também, Pastor Jefferson Paulino, no YouTube e no Instagram. Deus te abençoe e pense nisso!